Pronto, obrigado. Então, vamos lá. Deixa eu só minimizar a tela aqui, que aí eu fico vendo só uma telinha, fica mais fácil para visualizar. Eu vou trazer agora, aproveitando que a gente está falando, então, né, eu falei que eu ia explorar um pouquinho mais essa questão da paternidade mesmo, e aí eu vou entrar um pouquinho, trazer alguns dados de um estudo feito esse ano, em função da pandemia. Eu acho que é legal a gente contextualizar. Difícil em 2020 não pensarmos, né, sempre nas questões que a pandemia originaram aí, as dificuldades e enfim, todas essas angústias que surgiram em decorrência do isolamento social. E aí fizeram um estudo, no Instituto Avon, né? Esse gráfico aqui em particular é de 2016. Depois, na próxima tela, aqui é um estudo recente sobre alguns dados pandêmicos. Esse estudo aqui é um estudo de 2016 e que vai trazer trouxe alguns gráficos aqui sobre a média de horas semanais dedicadas em trabalhos domésticos e de cuidados. Eu estou falando sobre isso porque eu acho que, entrando na questão da paternidade e da relação estabelecida com o outro, né, dessa relação, nessa configuração familiar, portanto, que se forma, eu acho que é relevante a gente, né, trazer alguns dados aqui para a gente pensar justamente nessa questão de hierarquizações sociais, né, e como isso ainda é muito presente, né, e como esses dados ainda falam muito de uma realidade né, muito presente. Então, média de horas semanais dedicadas em trabalhos domésticos e de cuidados. Olha só, mulheres quase 2 vezes mais, né, horas dedicadas a trabalhos domésticos do que homens, né? Olha só, mulheres 21, quase 22 horas aí, homens 11 horas dedicados aos trabalhos de casa. No gráfico abaixo, média de tempo gasto em trabalho remunerado e não remunerado, né? Minutos por dia. Esses dados por minutos por dia. Então, em laranja aqui, mais escuro, 268 minutos dedicados a trabalhos não remunerados entre as mulheres, em consequência, 175 minutos destinados a trabalhos remunerados, enquanto que nos homens acontece quase que o contrário mesmo. 155 minutos dedicados a trabalhos não remunerados, enquanto que 268, olha só, exatamente, né? Mesma minutagem, é o contrário, só que aí destinados a trabalhos remunerados. Os gráficos abaixo, 81% dos homens concordam que devem falar com outros homens sobre o que fazer para que as mulheres não sofram preconceito. Eu acho, e olha só, isso já ilustra um pouquinho daquilo que eu tinha comentado de um novo entendimento, portanto, né, e um momento aí mesmo de debate, de aprofundamento entre os homens sobre essas questões que permeiam machismo e a relação com as parceiras, né, com as mulheres, enquanto que 67% dos homens concordam que homens e mulheres devem ser igualmente responsáveis pelos cuidados com a casa e os filhos. Muito embora seja um número significativo, né, uma porcentagem significativa, 67%, ainda nós vemos uma discrepância, né, entre considerar que realmente homens e mulheres devem atingir, né, uma equidade maior no que diz respeito a responsabilidades e cuidados da casa, mas que na prática ainda isso é muito desigual, né? Eu acho que é realmente sempre fomentar cada vez mais o debate e eu acho que aquecer, né, estruturar melhor, repensar um pouquinho esse lugar e essas distribuições, né? Esse, assim, é o dado que eu tinha mencionado para vocês. É uma pesquisa desse ano do Pais em Casa, impactos da pandemia e divisões do trabalho de cuidado, famílias e o contexto pandêmico, né? Então, alguns dados aqui para a gente pensar. Tem sido um momento de tensão e conflitos entre vocês. Olha só, 67% das famílias concordando que sim, né? Tem sido um momento de tensão nesse período de isolamento.
tem sido uma oportunidade de repensar a divisão de tarefas? 48% sim, frequentemente, mas também significativo, a resposta de 38% sim, algumas vezes. Quer dizer, se ao mesmo tempo o isolamento causa uma tensão maior, né, e de fato estar em isolamento é angustiante para muitas, tem sido angustiante para muitas famílias, esse momento também tem proporcionado uma reflexão e um novo entendimento, um outro entendimento sobre essa divisão de tarefas, né? Que, se você considerar que sim algumas vezes ou sim frequentemente, é porque são famílias que têm olhado e discutido, né? Tem tido na prática uma mudança aí relevante na atuação, nessa redistribuição, nessa divisão de tarefas. Tem sido momento de descoberta e conexões em família, 71% sim, frequentemente, né? O que eu acho também é um dado significativo, né? Bastante relevante, que o isolamento também tem ocasionado, né? Que eu acho que também é uma forma da gente olhar para são as lições que nós temos que tirar, né, gente, desse ano. Eu tenho escutado muitas pessoas falando que 2020 foi um ano péssimo, que eu quero que acabe logo, tal. Eu quero que acabe logo a pandemia, né? Mas que desse ano de 2020 eu particularmente eu tenho ressignificado e olhado muito para mim, sabe, assim, para a família, mas tirado algumas, né, tendo algumas lições, tendo alguns entendimentos que talvez em outros momentos eu demoraria muito, né, ou talvez não consideraria, né, entre eles, por exemplo, como eu falei para vocês, eu sou psicólogo e eu sempre fui muito refratário, assim, sempre muito resistente, melhor dizendo, a fazer a terapia virtual. Eu, eu tinha 3 casos que eu atendia, 3 pessoas que eu atendia virtualmente, e que hoje todos os meus atendimentos são remotos, né? Então, eu acho que e foi um aprendizado mesmo, né? Entre outras coisinhas aí que, enfim, o isolamento tem me possibilitado. Acho que é legal cada um, né, pensar um pouquinho nisso. E, por fim, o último dado aqui tem gerado questionamentos sobre o que é importante, prioridade para você e sua família. 67% sim, né, concordando que frequentemente esses questionamentos e essas reflexões surgem, portanto, no âmbito da família, possibilitando aí uma abertura, né, um olhar para alguns temas que talvez em outros momentos eram ou negligenciados, esquecidos, abandonados, né, e que o isolamento possibilitou. Micro e macro ações para a igualdade no processo do cuidado, ainda pensando, tá, também nessas questões das configurações, né, de olhar para a família. O diálogo é combinado entre os integrantes da família, inclusive com as crianças, então uma participação, né, não só pensando no casal, mas os casais com filhos, pensando, portanto, incluindo as crianças, né, nessa interação, nesses combinados, né, nesses acordos estabelecidos entre todos os integrantes da família. E daí eu acho que essa ideia de combinado, né, esses acordos estabelecidos, é sempre uma ideia que eu gosto muito, inclusive de trabalhar na própria terapia de casal, né? Sabe aquela velha máxima, né? O combinado não sai caro. E eu acho que os combinados eles precisam acontecer, né? Entre os casais e entre as famílias. Eu acho que isso traz uma percepção, uma ideia de equidade, né? De participação também, né? Grupos de apoio, seja para homens, pais ou mistos, né? E aqui eu deixei um link de como formar grupos virtuais sobre paternidade. Grupos virtuais por quê? Porque como esse estudo foi este ano, os grupos eles continuam acontecendo, né? Então, esse link é bacana porque vai dando algumas dicas e algumas diretrizes de como organizar grupos, né, de família, ou para homens ou para mulheres, enfim, mas a participação de grupos, né, a reunião de grupos familiares. Nas escolas, campanhas de comunicação e abordagens envolvendo a escola e os pais na participação ativa da vida escolar do filho e educação em sexualidade para prevenir a violência de gênero.
Aqui duas coisas, né? Primeiro que, pensando também no contexto pandêmico, o debate sobre retornar ou não às aulas, isso é um assunto constante, né? E bastante delicado. As escolas, de novo, voltam ao centro das discussões, lugares que antes eram sempre esquecidos, né? Instituições muitas vezes abandonadas, né? Mas da importância e da relevância das escolas na sociedade, e aí que bom, né, que elas voltam a esse centro do debate social. Mas aí, principalmente, uma coisa que eu bato sempre nessa tecla, eu sou defensor, né, de uma educação em sexualidade. A educação sexual nas escolas, ela é primordial, inclusive também para um debate de igualdade, de equidade, sobre questões de, né, trazendo questões de gênero, sobre papel de homens, mulheres, né? E eu acho que a escola é o lugar para isso, né? Para fomentar essas discussões, essas reflexões, e fico sempre, né, também questionando, né, quando a gente fala gênero, né, o gênero tem sido demonizado aí tanto nos últimos anos, como existem movimentos contrários, né, e sempre de oposição a essa educação em sexualidade, né, que é uma ideia de, né, que vai trazer uma ideia de emancipação, de autonomia, de entendimento do próprio corpo, né, para as crianças entenderem momentos, sabe, de abuso, né, aonde elas podem ser tocadas, aonde não pode ser tocada, né? Eu acho que existem todo um movimento muito positivo para isso, mas também reconheço uma resistência muito grande a essa educação em sexualidade e ao debate de gênero, violência de gênero, enfim. Que, embora a gente não debata, isso acontece, né? Está acontecendo. Políticas públicas de saúde, de conscientização na participação dos pais no pré-natal, parto e pós-natal. Link, também deixo o link aqui de uma cartilha também para o engajamento, né, e para o debate aos pais, aos homens, sobre a importância dessa atuação, dessa participação junto às suas parcerias, né, a sua parceira no momento da gravidez, da gestação. E aí, continuando lá naqueles 7 tópicos de desconstruções dessa masculinidade tóxica, né, para uma masculinidade possível, o tema da infelicidade profissional, que é aquela ideia, né, de eu tenho que ser atuante, tenho que trabalhar e tenho que ganhar dinheiro, né? Então, essa infelicidade profissional, esse debate sobre o papel social do homem, no qual repensar essas expectativas e idealizações de sucesso profissional implica atuar numa transformação dos papéis e estereótipos sociais e de gênero. Portanto, é muito comum, quando eu promovo rodas de conversa, eu escuto isso muito dos homens, né, como uma demanda. Então, o desemprego, né, ficar desempregado, para muitos homens isso é fracasso, se sentir impotente, né? E associa mesmo com impotência sexual, porque muitos falam, né? Outro dia eu escutei isso assim, pô, fiquei desempregado, eu estou me sentindo lixo, eu não consigo nem transar mais, sabe? Existe uma associação a tudo isso, né? Eu perco minha força porque eu não estou mais produzindo, portanto eu não sou mais útil, eu não estou mais colocando, né? Não estou mais provendo, colocando nada em casa, pagando as contas, estou à mercê. E para muitos homens, inclusive, estar neste lugar é conflitivo porque muitas vezes é a companheira, né? A parceira que está nesse papel, portanto, de cuidar, né? Da casa, pagar as contas, porque para muitos homens é um incômodo, né? Bem, haja vista que esse debate, né? Muitos homens ficam incomodados, se sentem incomodados em ganhar menos do que suas parceiras, e isso é uma questão trazida em terapia, inclusive, por alguns homens, coisa que percebam como isso enrijece, né? Esse debate, mantém essa ideia, né, hegemônica, e como isso é sufocante, isso, né, e causa sofrimento para muitos homens. Dado também daquela pesquisa Precisamos Falar com os Homens,
54% dos homens gostariam de ter mais liberdade para explorar hobbies, talentos ou opções de carreira pouco usuais, sem serem julgados como frouxos ou pouco ambiciosos. Também gostariam de explorar outros hobbies aí e talentos, mas não fazem. Por quê? Porque me dedicar a outras coisas que não o meu trabalho, ou que não denote, né, não transmite uma ideia de produtividade, não é possível dentro de uma masculinidade hegemônica. Então, muitos gostariam de fazer outras coisas, mas não fazem, não exploram essas outras possibilidades, né? O que também é essa ideia de enrijecimento dessas masculinidades. Sofrimento profundo, rupturas e crises. Admitir fragilidades e vulnerabilidades favorecem a ressignificação dos posicionamentos de poder consigo e com o outro, né? E aí aqui 2 dados também que ilustram um pouquinho isso. 44% dos homens sentem pressão por serem responsáveis pelo sustento da casa, mas não falam sobre isso. 44%, né? E isso vai de acordo também, vai um pouco na mesma direção daquele homem que se sente mal, né? Entristece, deprime quando ele não se sente producente, está desempregado. Isso gera um sofrimento muito grande, uma pressão interna de sair daquele lugar, porque ele tem que produzir, ele tem que ter uma ação, né? Para sair daquele lugar, porque permanecer ali é o lugar do fracassado e impossível, né, de um homem permanecer naquela situação. Ele não faz contato com esse sofrimento, ele vive esse sofrimento, mas ele não quer fazer contato, ele não quer permanecer, né, nesse processo de reflexão, entender o que está relacionado ao que está ao redor dele. Ele quer sair daquele lugar. Então, daí essa ideia de sofrimento profundo e rupturas, né, internas, crises pessoais sobre esse tipo de situação, né? Como se não fosse possível, né? Como se não fosse plausível ficar desempregado, né? Ficar sem fazer algo, né? E 77% dos homens se preocupam com a aparência, mas não falam sobre isso, né? Que também gera um sofrimento, porque imagina, né? Eu não sei se vocês lembram, antigamente tinha, quando começou esse debate, né, sobre masculinidade, também surgiu aquela ideia do metrosexual, né, do cara que se cuidava, né? Então passava um creme, cortava o cabelo, né, se cuidava, se embelezava todo, passava perfume e tal. Ele se cuidava, né? Mas tinha que se criar um termo específico para isso, metrosexuais, e que na época, inclusive, ficou muito associado a homens gays. Então homens gays que fazem isso, o cara é meio viado, né? Que no fundo não precisa nem ter um termo específico para isso, porque homens têm que se cuidar mesmo, né? Nós temos que nos cuidar, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa aparência. Isso totalmente plausível, né? Enfim, o que há de errado nisso, né? Mas 77% se preocupam, mas não falam sobre isso, né? Porque também falar sobre isso, né? Chegar para um amigo e falar esse tipo de coisa pode denunciar o que? Porra, que é isso, cara? Coisa estranha, né? Que papo é esse? Né? Nada a ver. Então gera uma vergonha, um constrangimento, o que não deveria acontecer, o que não precisa acontecer. E é um processo que deve ser rompido. Sexo e prática sexual. Elucidar equívocas concepções sobre performances, ideais e modelos sexuais. E aí aqui a gente entra de novo, né? Vou trazer de novo um pouco aquela ideia da pornografia, mas principalmente a relação que o homem estabelece com o sexo como centro de dominação, né? O dominante, né? E aí tem essa binaridade, né? Essa dualidade, melhor dizendo, do ativo, né? Então o homem ele é ativo, né? Porque eu tenho que atuar, eu tenho que pegar, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que performar. Essa preocupação da performance, né? Que inclusive nos estudos da Judith Butler, a Butler vai falar sobre isso, né? A Butler que vem que é uma das pioneiras ali, uma das expoentes sobre a teoria queer, que vocês tiveram inclusive aula com a Ana.
vai falar muito sobre essa ideia da performance de gênero, né? São atos e ideias que, através da repetição, constroem uma noção de identidades e se transformam em discursos, ações e relações. Ou seja, essa necessidade na prática sexual de performar, e não só no sexo, né? Mas essa necessidade da performance, isso é aprisionante, porque é um papel a ser cumprido e é esperado que este homem assim o desempenhe, né? Por isso que é aquela ideia de broxar, isso é fantástico, né? Assim, é aterrorizante, né? Não conseguir ter esse pinto, né? Ereto, ter uma ereção, não, porque isso, né? E daí é uma ideia muito falocentrada, né? Daí os estudos sobre falocentrismo falam, essa ideia falocentrada de que assim, o meu poder está no meu pinto. Sério? Você não é o teu pinto, né? Você não é essa performance, você não precisa performar, até porque é super natural, inclusive pensando fisiologicamente, é muito comum e natural o homem broxar, né? Ele não ter uma ereção, ter uma dificuldade, né? Ficar ansioso, e por conta dessa ansiedade, às vezes não conseguir, né, estar ali, né, naquela relação, ter um certo constrangimento com o próprio corpo. Tem inúmeras questões que podem, né, vão dificultar um pouquinho, ou bastante, a relação sexual. E isso não necessariamente tem que ser visto como um problema. Isso é algo a ser pensado, né? E admitir isso também, que muitas vezes, poxa, eu, né, e se livrar, eu acho que se libertar dessa ideia de que assim, olha, eu não preciso performar, eu tenho que estar ali, né? Eu vou me permitir a fazer algo, a estar com a minha parceira, com o meu parceiro, mas estar ali presente, né? Numa relação numa relação de afeto, né? De respeito, né? Eu acho que até colocaria aí numa relação de respeito mesmo, porque desmistifica mesmo aquela ideia de dominância e de controle, né? De manipulação, que a prática sexual, a relação sexual, ela tem que ser, né? Uma relação de respeito e de troca, e não de performance, né? Como os homens britadeiros, né? Sabe os homens britadeiros? Isso é bem complicado, mas é a tal da deseducação da pornografia que eu tinha mencionado. E aí isso nos leva a uma outra reflexão, né? Já puxa um outro tema aí, que é a ideia da objetificação, cultura da ofensa e práticas violentas. Por quê? Porque nós estamos falando dessa relação, quando a gente pensa principalmente no entendimento, no olhar do homem em relação à própria sexualidade ou na prática sexual, no desempenho sexual, isso está diretamente ali, se aproxima, né, está alicerçado nessa ideia da objetificação ao corpo da mulher, que é um corpo ao qual eu tenho, ele é meu e eu faço o que eu quiser com ele. Então, essa ideia da objetificação ela é muito presente nessa relação de dominância, né? A cultura da ofensa, porque é uma violência, e não só uma violência de gênero, mas uma violência mesmo contra a mulher, né? Haja aí vídeos, números, né? Crescentes, alarmantes, não só de violência doméstica, mas de feminicídio, né? Porque muitas vezes, quando este homem ele não consegue dominar esta mulher, quando é negado, né? Ou quando ele é contrariado, ele tem uma reação, né? de ofender, mas agredir, né? A ponto, inclusive, de matar, né? Então, e daí essas práticas violentas. Isso tudo faz parte de uma cultura social. Então, quando a gente fala em cultura do estupro, quando a gente fala em cultura do estupro, nós estamos falando justamente desse entendimento, né, que permeia essas relações e o entendimento de muitos homens sobre a relação aos corpos das mulheres, essa objetificação e, como diria, né, o Richard Michalski, que é um antropólogo, um sociólogo brasileiro, o Richard, que também vem dos estudos queer, o Richard ele vai falar em abjeção, né? São corpos abjetos, que além de tudo é menos do que objeto, porque o objeto eu vou e usufruo, né? O objeto eu faço o que eu quiser com ele, o objeto eu desumanizo, né? Eu não só uso, como eu não atribuo a ele absolutamente nada. É uma desumanização, portanto, ao corpo desta
dessa mulher, né? Quando eu falei em ativo e passivo, entre os homens gays tem essa hierarquia sexual também pautada no ativo e no passivo, né? O homem que ele é exclusivamente pratica mais o sexo receptivo, ele é colocado no lugar mesmo hierárquico, né? De diminuição, de inferioridade, de subalternidade em relação ao parceiro, né? Que se coloca nesse lugar ativo. Então, para vocês perceberem que isso permeia mesmo as relações, né? Estejamos numa relação heterossexual, numa relação homossexual, o entendimento masculino está alicerçado a essa configuração da objetificação e da cultura da ofensa. Nessa foto aqui, não posso deixar de mencionar, ela está aqui com um propósito. Você já deve ter visto essa foto. Essa foto ela é muito conhecida, né? Ficou conhecida mundialmente aí como o beijo. É uma fotografia, uma foto tirada no Madison, ali nos Estados Unidos, né? Ali em Manhattan, quando estavam desembarcando alguns marinheiros no finalzinho da Segunda Guerra. E aí, quando foi anunciado, inclusive, o final da Segunda Guerra, num momento de comemoração, esse marinheiro, George Friedman, se eu não me engano, George alguma coisa o nome dele. Se alguém souber o nome todo, depois coloque aí no chat, por gentileza. Mas, se eu não me engano, é isso mesmo. O George ele estava feliz da vida e aí achou que, né, por bem, pegar ali a primeira pessoa que estava passando na frente dele, que era justamente a Greta, que era uma assistente de dentista, né? Muitas pessoas, inclusive, achavam que ela era enfermeira, então ela era assistente de dentista. Ela tinha saído do trabalho dela, porque começou uma gritaria, ela saiu para ver o que estava acontecendo, e aí ela estava pertinho do George, ele pegou ela pela mão. Eles não se conheciam, tá? E detalhe, o George ele estava noivo, né, nessa época. Na foto aparece, se vocês olharem assim um pouquinho por cima do ombro dele, tem uma moça que está rindo. É a noiva dele, tá? E atrás daqui são os amigos. E todo mundo achando um barato. Ele pegou ela à força. E aí ela tentou se desvencilhar daquela situação por 3 vezes. Ele pegou na terceira vez ela pelo braço, puxou ela e deu um beijo. Fizeram um documentário depois sobre essa foto. E a Greta, ela fala que ela não beijou ninguém, que ela não estava ali para beijar ninguém, que ela foi beijada por ele. E essa foto ela ficou conhecida como, emblematicamente assim, conhecida como a foto do beijo, do romance, né, da comemoração, que marcou um momento histórico, mas que é uma foto que representa aí. Eu acho que a gente tem que vamos desconstruir essa ideia mesmo, né? Vamos romantizar, né? Parar de romantizar o abuso, mas foi um beijo, né? Foi uma situação abusiva que ela não queria beijá-lo e ele pegou uma pessoa desconhecida, achando que por fim isso era motivo de comemoração, ou que a comemoração a melhor que fosse, né? Seria dessa maneira. Isso daqui, por isso, ó, culturalmente não se olha para essas, não se problematiza isso, né? Tanto é que é muito comum romantizar o abuso, né? Romantizar o ciúme. Ele gosta de mim, ele sente ciúme de mim. Ciúme é um gesto de amor. Não, ciúme é ofensivo, é agressivo, é violento. A gente não pode romantizar, né? E essas problematizações que são importantes para desconstruir essa cultura, porque culturalmente isso passa a ser naturalizado, né? E à medida que você naturaliza a violência, isso é banalizado, isso fica banal, né? Pô, mas é só um beijo, tá? Mas é um beijo dentro de um contexto. Entenda o contexto, né? E trabalhe, né? Essa criticidade. Todas as nossas construções culturais, passando pela língua ao sexo, são, portanto, generificadas. Generificadas, um termo que aparece num dos livros da Connell. Ela usa muito a ideia de generificação, né? Onde o gênero, as discussões de gênero, elas permeiam, portanto,
né, as nossas construções culturais, inclusive a língua. Olha só que curioso aqui no quadrinho ao lado. Vamos fazer uma leitura juntos? Olha lá. Cão, melhor amigo do homem. Cadela, puta. Vagabundo, homem que não trabalha. Vagabunda, puta. Touro, homem forte. Vaca, puta. Pistoleiro, homem que mata pessoas. Pistoleira, puta. Aventureiro, homem que se arrisca, viajante, desbravador. Aventureira, puta. Garoto de rua, menino pobre que vive na rua. Garota de rua, puta. Homem da vida, pessoa letrada pela sabedoria adquirida ao longo da vida. Mulher da vida, puta. O galinha, bonzão que traça todas. A galinha, puta. Aí, Maluf e ACM Jader, políticos, a mãe deles, putas. E para finalizar, puto, cara nervoso, né? Fiquei puto, irritado, bravo. Mas a mulher, puta, né? A mesma denominação puta, puta. Então, essa é uma ideia generificada, atribuída, por exemplo, às construções, né, da própria língua, né? A nossa linguagem, ela está dentro de um entendimento generificado, né? E que muitas vezes, né, vai colocar, a grande maioria das vezes coloca essa mulher numa subalternidade, numa diminuição dessa mulher em detrimento desse homem, fortalecendo essa cultura, fortalece, portanto, uma hegemonia de dominação, uma lógica de dominação e de ofensa deste homem com os não homens, inclusive, né, a mulher. Vou passar algumas referências, tá? Esse daqui, ó, eu falei tanto do livro, tá aqui, ó. Esse livro é o primeiro livro que eu recomendo da Ryan Connell, junto com a Rebecca Pierce, que é o Gênero em uma Perspectiva Global. Esse livro é muito bom, e ela vai falar, né, vai trazer um panorama geral mesmo sobre o debate sobre gênero, mas numa compreensão mesmo política, né, numa esfera, né, saindo de um aspecto pessoal, mas indo para uma questão, um debate político mundial. Gênero em Termos Reais é um outro livro também, no qual ela vai debater gênero. E é interessante que a Ryan Connell, ela fez um trabalho, ela começou um trabalho lá na Austrália, né? Ela fez um trabalho em escolas na Austrália, percebendo, analisando as relações estabelecidas entre meninos e meninas, e nos comportamentos típicos, né, entre um e outro. E foi a partir dessas relações, né, que ela começou a construir toda uma concepção sobre gênero. Então, ela fala muito sobre esses estudos que ela desenvolveu também nas escolas. Um outro livro que eu acho que é uma referência também, um ótimo livro, daqui um livro mais histórico, né? Mas A História dos Homens no Brasil, da Mário Del Priore e da Márcia Mantino. Um ótimo livro também, vai contar muito, né, passagens históricas numa perspectiva do Brasil, sobre a história dos homens. Masculinidades, outro livro também. Esse livro eu usei bastante como referência, inclusive, para muitos dos artigos também, que eu uso até hoje, né, para as pesquisas da Mônica Chopin. E um livro também, eu acho que é um livro-chave. Gosto muito desse livro aqui, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, Perucu, Políticas Anais. Vai desmistificando um pouco essa ideia, desmistificando um pouquinho essa ideia do sexo anal, né, do cu enquanto região negada, né? O próprio termo, né, cu, né? A gente tem às vezes tanta resistência em falar e muitas pessoas se assustam, né? Mas justamente esse o debate do livro, né? Uma região extremamente prazerosa, de inúmeras terminações nervosas, onde também é o lugar do prazer, mas que muitas vezes é entendido como um lugar, né, negado, sujo, é o lugar do preconceito, né? E aí tem todo um debate que eles vão fazer a partir dessa perspectiva. Acho um livro espetacular, do Javier Saez e do Cerro Carrascosa.
Diálogos contemporâneos sobre homens negros e masculinidades. Esse livro, assim, fundamental também, trazendo todo um debate, um livro sobre homens negros, escrito por homens negros. Então, assim, faz todo sentido, né? Então, textos espetaculares, falando muito, debatendo com muita profundidade, né? E da maneira como tem que ser mesmo, sobre as questões da negritude, numa perspectiva, né, masculina. Esse é um livro recente também, lançado esse ano, tá? Simplesmente Homem, do Luiz Fernando Prado Shoa. O Luiz Fernando é um grande amigo meu, homem trans, e aí eu não tinha mencionado, mas estava aguardando o momento justamente para mostrar o livro dele. Nesse debate sobre masculinidades, também nós temos que falar e olhar também os homens trans, né? E olhar para a transexualidade, né? E para esse processo da transição, né, de muitos homens trans, desmonta e ressignifica muito sobre essa masculinidade também, a ideia da heteronormatividade, principalmente da cisgeneridade. Então, é um livro muito, muito bacana, são 3 contos, né, 3 histórias distintas aí que o Luiz vai narrando, né, também de homens trans, e vai contando um pouquinho sobre as próprias narrativas, né, deles e como foi esse processo de transição. Videozinho final para nossa reflexão. Tem a ver com essas indicações. Eu acho que eu não compartilhei o áudio. Só um minutinho. Desculpa. Só um minuto. Eu não compartilhei o áudio com vocês. Estava aberto, sim, Breno. Tava o som. Desculpa. Então, voltando para a nossa programação normal. A categoria existencial do homem, né, o homem com H maiúsculo, é a categoria do homem branco. Esse é o homem. Né? Quando se fala da figura do homem, o que se espera do homem, o que se pensa do homem, esse é o homem ideal. O homem negro nunca vai ser o homem ideal. Não é à toa que a célebre frase do Frantz Fanon, né, o homem negro não é um homem, diz muito sobre a nossa condição, a condição de que, antes de tudo, você é um negro. E esse negro vai ser sempre correndo atrás do prejuízo em relação a o que você pode fazer para ocultar este lugar do ser negro. E a gente vai tentando se constituir para se aproximar do homem, do branco. Para eu me entender, eu tive que entender as questões do meu pai. E para eu entender as questões do meu pai, era engraçado que, você quer destruir a masculinidade do menino negro, é você falar que você é igual ao pai dele. Só que não lembrar pelo bom aspecto, lembrar pelo mau aspecto. Você é igual ao seu pai. Vários meninos negros ouvem isso. Ser um menino negro é estar nesse lugar onde essa ideia de país não quer cuidar desse menino negro, não quer cuidar dessa população negra como um todo, né? A gente precisa fazer com que os meninos pretos sobrevivam. Porque eu tenho um filho preto, né? 8 anos de idade, o nome dele é Jorge. Em um determinado momento, ele vai chegar em casa, a partir daqueles 12, 13 anos que começam os enquadros, ele vai chegar em casa um certo dia chorando e falar: pai, tomei um enquadro da polícia e foi pesado. Como não pegaram leve comigo, porque era ingênuo. Quando eu tomei meu primeiro enquadro da polícia, eu cheguei em casa, tipo, como? Não sabia o que era aquilo. Isso aconteceu. E ao mesmo tempo eu já tive um amigo branco que falou assim pra mim: cara, eu nunca tomei enquadro. Eu falei: quê? Nunca tomei enquadro? Como assim? Nunca tomei enquadro? Então a gente acaba ficando familiarizado com uma coisa que não deveria ser comum. Mas, sem dúvida, eu acho que tem algumas experiências que são mais pontuais, né? Como, por exemplo, a minha primeira batida policial, por exemplo, que eu tomei no dia do meu aniversário, 2004. Nunca vou esquecer. Uma arma na cabeça. Estava saindo de um show, indo na casa de um amigo que faz aniversário no mesmo dia que eu. A dor é entender que eu ocupo um lugar que, independente do quão eu sou, do quão eu estudo, de quão bonito eu sou, de quão bem vestido eu sou, de quão cheiroso eu sou, de quão legal eu sou, isso vem antes de mim. Isso vem antes de mim. Então a gente pode cegamente entrar numa lógica de remediar a violência em relação ao homem preto e nunca olhar para os reais motivos que construíram esse ambiente violento que cerca o homem preto.
que mata o homem preto a cada 23 minutos. Não tem como a gente falar de masculinidade preta e não falar de violência. E é aí que a gente vê que o racismo é uma estrutura muito bem preparada, porque ela faz com que você sofra o racismo e ela cobra que você não seja negro. Faça o possível para estar no nosso sistema, mas eu vou te derrubar porque você é negro. Acho que viver com medo é quase que um padrão para qualquer pessoa que faça parte de qualquer minoria. Seja mulher que não sai na rua sem medo de ser assediada, seja gay que sofre medo de sofrer uma violência, seja um negro que sai na rua e alguém acha que é um assaltante. As pessoas trans morrem não é por causa de outras pessoas trans. As pessoas trans morrem porque essa norma do ser homem, do ser mulher é que mata a gente. É essa raiva, esse ódio que mata as pessoas trans, que violenta os gays, que violenta as lésbicas, que violenta as mulheres. É isso tudo que violenta a sociedade. Quando eu me coloco como um homem dentro da sociedade, a sociedade me cobra uma postura de homem. Me é cobrado, você não pode chorar. E aí é uma coisa muito recorrente entre homens trans, que quando começam a assumir os papéis masculinos dentro da sociedade, eles falam, uma coisa que eu notei que eu parei de fazer quando eu cheguei nessa masculinidade, foi, eu parei de chorar. Eu me vejo obrigado a seguir um padrão para ser aceito como homem. Eu acho que todo homem, independente de ser hétero, ser gay, ser bi, o primeiro xingamento que eu ouvi na escola, ainda criança, é bicha. Você nem sabe o que é bicha, mas você aprende que aquilo é ruim. Quando você se descobre bicha, você vê que você é gay, você quer esconder aquilo, você quer negar aquilo pra você mesmo, porque você aprende que é errado, e você aprende numa fase onde todos os seus valores estão sendo formados, né? Isso é péssimo, porque você tem que desaprender muito do que já estava formado ali, para você se aceitar, para você sair do armário, para você depois contar para as pessoas e ensinar algumas que aquilo não é errado. Então é um esforço muito grande. Videozinho também do Silêncio dos Homens, do documentário. E eu estou, né, trazendo trechos assim, mas revejam o documentário todinho, que vale muito a pena mesmo. Bem legal. Por fim, queria deixar essa mensagem aqui. Brochei, me deixei brochar e desabrochei. Quando eu tive contato com essa imagem, chegou pelo Facebook, eu olhei para isso e falei, puxa, olha só que interessante, né? Brochei, me deixei brochar e desabrochei. Eu acho que é isso, né? Eu acho que pensar sobre masculinidade e o nosso lugar enquanto homens é a gente desabrochar para muitos assuntos, temas, questões, indagações, né? Que nós sabemos e às vezes não fazemos, não temos ideia e que a gente precisa começar a problematizar, e que se a gente começou agora esse movimento de falar um pouco mais sobre nós, sobre o outro e repensar esse lugar, que seja sempre um processo de desabrochar, né? Brochar não é um problema. Se permita, né, a olhar para esse processo e desabroche, né? Se permita a novos entendimentos, novas linguagens, novas concepções, outras, né, outras possibilidades que não essas, né, que estão sendo e foram perpetuadas durante tanto tempo. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, aqui meu contato, o e-mail, meu site. Me adicionem também no Instagram, não coloquei aqui, mas o meu Instagram é @Breno Rosostolato. Me adicionem lá, porque eu uso muito as minhas redes sociais para compartilhar textos, artigos, enfim. Vou ficar feliz em vê-los por lá. Visitem o site, que também tem aqui as referências que eu utilizei. Depois eu acho que dá para disponibilizar tudo isso, né, Helenice? Enfim, se vocês quiserem depois também disponibilizo o material. Oi, Breno, desculpe. O material posso disponibilizar depois para você mandar para você? Claro, claro. Muito bom.
Deixaram aqui, o Fernando até comentou, George Mendonça e Greta Friedman. Obrigado, Fernando, era isso mesmo, George Mendonça. Greta Friedman. É isso, gente, muito, muito, muito obrigado. Vamos aproveitar esse tempinho final aqui para a gente bater um papinho, então. E aí, tudo bem? Estão aqui comigo ainda? Deu muito sono? Eu estou perdendo a voz vai indo embora e a gente vai ficando com sono, né? Breno, você acha que posso parar de gravar, né? Agora que a roda vai abrir, né? À vontade, à vontade. É melhor, porque acho que as pessoas ficam mais à vontade, né? Sim. Eu Vocês acho acham, que gente? Quer dar um palpite aí? Mantém a privacidade, né? Não é todo mundo que Manter gosta de privacidade. Eu vou parar de gravar, tá bom?